tenho visto muita discussão na internet a respeito da proposta de emenda constitucional número 37, também conhecida como PEC 37, e eu venho reparando muita desinformação sendo veiculada, muita gente confusa, buscando uma informação esclarecedora a respeito do assunto para formar sua própria convicção. E eu noto também que algumas pessoas têm se mobilizado junto com outras em passeatas, propõem não à PEC 37 e elas nem muito menos sabem esclarecer o que é a PEC 37 exatamente. Algumas sim, mas eu digo mais para essas que não sabem. Bom, a PEC 37, a proposta dela é simples. Ela pretende impedir o Ministério Público de promover, de presidir a investigação criminal. Segundo essa proposta de emenda constitucional, essa investigação criminal ficará ao encargo único e exclusivo da Polícia Judiciária. Bom, para continuar, nós temos que saber o que é o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão, é um poder, talvez eu poderia colocar melhor, como um poder de Estado, que não está dentro do Poder Judiciário, nem no Poder Legislativo, nem no Poder Executivo. Algumas pessoas colocam realmente como um quarto poder de Estado. A função do Ministério Público é ser o fiscal da lei. Ela garante o bom desempenho da ordem jurídica e o regime democrático. O Ministério Público ele vai atuar, na verdade, de modo prático, verificando se o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo trabalham de forma adequada, se estão cumprindo a Constituição e a lei. Bom, nesse âmbito do direito penal, que é o que nós estamos tratando porque falamos da PEC 37, é preciso dizer que o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Ou seja, quando ocorre um crime ou quando se busca esclarecer um crime, um suposto crime, melhor dizendo, o Ministério Público é a entidade que a Constituição conferiu poderes para promover a ação penal pública. Nem todo crime, o Código Penal estipula que será um crime que será resolvido por ação penal pública. Alguns deles são por ação penal privada, e aí não há de se falar em Ministério Público. Mas isso não é importante para nós. O importante para nós é saber se cabe ao Ministério Público, pela Constituição de 88, fazer investigação criminal. Bom, eu vou começar a ler alguns artigos, eu vou falar alguns artigos que têm pertinência e eu vou citar, evidentemente, seus números e eu gostaria que as pessoas não se assustassem, porque é importante, caso vocês queiram fazer uma busca na internet, consultar, isso vai ser importante para vocês se localizarem. E, ao mesmo tempo, se algum jurista estiver acompanhando, ele vai poder também dar seus esclarecimentos e isso vai ser uma forma de tornar o diálogo e a explicação mais didática. Muito bem. A Constituição de 88, ela no artigo 129, inciso 3º, ela diz que cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública. Já no inciso 4º, ela também dá ao Ministério Público o poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração do inquérito policial. Nós já falamos que o titular da ação penal pública é o Ministério Público, e isso está previsto também no artigo 129, inciso 1º. E agora nós temos que fazer uma análise. A análise vocês reparam que no inciso 3º, como eu acabei de falar, o Ministério Público pode promover o inquérito civil e a ação civil pública. Porém, quando a Constituição fala na ação penal pública, ela jamais coloca que o Ministério Público pode promover o inquérito penal, o inquérito criminal. Ou seja, dá para perceber que não é a intenção do Poder Constituinte dar esse poder ao Ministério Público. E isso fica mais evidente ainda quando nós analisamos novamente o inciso 4º, quando ele coloca que o Ministério Público pode requisitar
diligências investigatórias e a instauração do inquérito policial. Fica de modo bastante claro que não é o Ministério Público a entidade legitimada, o órgão legitimado para fazer esse tipo de procedimento. E isso também tem guarida no artigo 144, que é o artigo que trata, é o capítulo que trata da segurança pública na nossa Constituição. No artigo 144, parágrafo 1º, ela fala que a investigação criminal no âmbito da União será feita pela Polícia Judiciária Federal, ou seja, a Polícia Federal. Já quando for no âmbito dos estados, isso vai se dar pela Polícia Judiciária Civil, que é a Polícia Civil. A investigação criminal pelo 144, parágrafo 4º, é da atribuição da Polícia Civil. Portanto, entendo que, pela Constituição de 88, não há de se falar em poder investigatório para o Ministério Público. Então, alguns de vocês podem estar pensando, bom, se o Ministério Público já não tem poder de investigar pela Constituição de 88, por que uma PEC justamente para isso? Realmente, é uma pergunta bastante pertinente. Eu entendo que essa PEC é inútil. Ela simplesmente está repetindo o que a Constituição desde 88 já fala, que não cabe ao Ministério Público investigar. Porém, e aí respeitando todas as opiniões jurídicas contrárias, existe quem entenda contrariamente a mim. Não há problema. Bom, a primeira questão a ser colocada é a seguinte: o inquérito policial, ele é uma peça dispensável, porém não é facultativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o Ministério Público tem elementos de convicção suficientes para propor a ação penal pública, não é exigível, ou seja, ele pode dispensar a investigação criminal, ou seja, pode dispensar o inquérito policial. O Ministério Público diz, e aí é uma teoria, que a teoria que o Ministério Público alega, é a teoria dos poderes implícitos, que a Constituição, embora não diga explicitamente que o Ministério Público não possa fazer, a Constituição, ela não fala explicitamente que o Ministério Público não pode investigar. E dessa maneira, pode-se entender que o Ministério Público tem implicitamente esse poder. Essa teoria dos poderes implícitos, ela é suscitada porque, como nós vimos no artigo 129, inciso 1º, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. E nesse artigo não é colocado nada a respeito da investigação criminal. Portanto, há uma omissão, entre aspas. Por que eu coloco omissão entre aspas? Porque eu não acredito que seja omissa, a Constituição seja omissa. A teoria dos poderes implícitos, a meu ver, ela só é válida quando há uma omissão total. Ou seja, se a Constituição realmente não fala do que deve ser tratado, do que é. Nesse caso, a Constituição ela fala bastante claramente, que é a Polícia Judiciária que tem que presidir o inquérito policial, a investigação criminal. Portanto, eu descartaria essa teoria dos poderes implícitos, haja vista que não há implicitude na Constituição. O texto é bastante expresso. Ele coloca, de modo claro, que a quem cabe a investigação criminal. Uma outra questão, uma outra teoria levantada pelo Ministério Público, juntamente, e é bastante próxima à teoria dos poderes implícitos, é a teoria de quem pode o mais, pode o menos. Essa teoria, na minha opinião, ela também tem que ser afastada, porque não há, a rigor, uma hierarquia entre a ação penal pública e a investigação criminal, até porque tem naturezas diferentes e não haveria de existir uma hierarquia entre elas. Portanto, eu acho que é um critério que não tem balizamento constitucional e não é possível fazer, não tem nada que possa definir o que é mais e o que é menos. Acho que dizer que o Ministério Público, como pode promover ação penal pública, pode investigar porque um é mais que o outro, é muito abstrato, vago e não tem razão de ser.
Bom, um outro argumento que é invocado pelo Ministério Público é que ele podendo fazer a investigação, além de serem duas entidades, a Polícia Judiciária e o Ministério Público a investigar, o que já tornaria a investigação mais segura, o Ministério Público e seus membros gozam de uma garantia constitucional, que é a garantia da inamovibilidade. Ou seja, seus membros não podem ser movidos do cargo para uma outra localidade. Isso, eles alegam, por exemplo, uma investigação criminal sendo feita pela polícia, o policial ele não tem, os membros da polícia não têm essa inamovibilidade. Então, dependendo do interesse que esteja por detrás da investigação, poderia se mover, deslocar o policial ou o investigador de onde trabalha, para poder afastá-lo das investigações. Já no Ministério Público, o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, a linha B, ela coloca que o Ministério Público, os seus membros, não podem ser movidos, exceto por interesse público e mediante a aprovação do órgão competente do Ministério Público, por maioria absoluta. Ou seja, é uma garantia muito mais forte do que o que os policiais têm. Então, portanto, esse é um argumento plausível, é um argumento forte, e é por essa razão que eu fico contrariado quando eu vejo as pessoas dizendo que é uma PEC da impunidade. Porque, como se vê, é uma discussão jurídica bastante técnica, com muitas nuances, e que não pode ser levada por um lado simplesmente da moral, como se fosse uma questão moral ou não. Um último argumento que eu selecionei para falar é um argumento contrário à investigação do Ministério Público, que é o argumento do ferimento ao princípio da paridade de armas. Ou seja, no processo penal, pressupõe-se que as partes tenham as mesmas, lutem, entre aspas, claro, com as mesmas armas. Elas tenham acesso às mesmas armas, que sejam tratadas como partes iguais. E a partir do momento que o Ministério Público promove a investigação, desde a base, tem acesso a todas as informações, haveria aí um desequilíbrio entre o autor da ação, que é o Ministério Público, e o réu. Ou seja, os advogados e os defensores públicos estariam numa posição de inferioridade perante o Ministério Público, porque ele estaria muito mais em contato com a matéria do que os defensores e advogados. Eu acho que essa teoria tampouco é válida, pela razão que existe o princípio da ampla defesa, e todos os advogados e defensores públicos têm acesso, a Constituição manda que pela ampla defesa, que os defensores e advogados tenham acesso a tudo aquilo que for produzido contra o seu cliente, ou contra o réu, melhor colocando. Dessa maneira, o que for produzido em sede de investigação criminal também vai poder ser acessado pelos advogados e pelos defensores. E aí não haveria de se falar em ferimento da paridade de armas. Ou seja, esse princípio da paridade de armas é invocado por quem é contrário à PEC. Quem é contrário à investigação criminal pelo Ministério Público. Desse modo, eu acho que é uma discussão. Eu, particularmente, acho que a Constituição de 88, como eu falei, não confere esses poderes. Não concordo tampouco com o princípio da paridade de armas, e tampouco com a teoria dos poderes implícitos. Minha opinião não há, pela Constituição de 88, a possibilidade do Ministério Público fazer investigação criminal, porém, acho que seria salutar que o Congresso Nacional propusesse uma emenda constitucional no sentido de viabilizar a investigação criminal pelo Ministério Público, que hoje, como eu acabei de falar, não é possível. Apesar que existem juristas e pronunciamentos judiciais que conferem esse poder, que decidiram pela possibilidade, eu respeito, mas tenho a minha convicção e
e acho que não é possível. Em suma, para resumir tudo que eu acabei de falar, não há, como vocês viram, uma impunidade. E o que a Constituição de 88 já fala desde 88 vai ser simplesmente ratificada. A PEC 37 ela vai acrescentar o parágrafo 10 no artigo 144, dizendo que os parágrafos 1º e 4º do artigo 144 são de competência privativa das polícias judiciárias, civil e federal. Ou seja, não há nenhuma inovação jurídica, simplesmente vai confirmar o que já existe. E simplesmente, obviamente, a partir se ela vier a ser promulgada, essa PEC vai afastar qualquer interpretação no sentido do cabimento do trabalho do Ministério Público na investigação. Bom, eu peço desculpas se o vídeo ficou muito extenso, se ficou numa linguagem inacessível. Eu, como jurista, tenho um entendimento, uma linguagem peculiar ao estudo do direito e às vezes eu não tenho a dimensão se a pessoa consegue me entender, mas espero que tenha sido útil e tenha podido contribuir com o debate, com a opinião das pessoas de um modo geral.